galera, começando aqui mais uma aula, professora Tabata, aqui juntinho com vocês. Ei, primeiro ano, se liga, tá? Essa é a nossa aula 48.1. Isso quer dizer que nós estamos quase nos finalmente, exatamente. E depois das aulas concluídas, o que nos resta? A avaliação. Então, ó, se você focou, se você se dedicou, se esforçou, todo esforço é válido, Deus está observando isso, e aí você vai conseguir êxito. Se caso acontecer, lembra que a gente sempre fala sobre isso, se caso acontecer, né, no dia você se preparou tanto, mas no dia aconteceu alguma coisa fatídica, uma situação que realmente você não tem o controle, e aí você não conseguiu ter o desempenho satisfatório na sua avaliação. Não se preocupe que nós estamos juntos para quê? Recuperação. Eu ia falar revisão. Recuperação, tá bom? A gente segue você até o fim, juntinho com o seu professor presencial, tudo bem? Professores presenciais, tamo junto, tá? A gente, parceria aí, porque o negócio é forte, tá bom? Vamos lá, então? Aula 48.1. Na telinha para vocês. E a gente vai falar sobre ovinocultura. Deixa eu vir para cá. Aqui. Quando a gente fala de sanidade, nutrição e reprodução, são três aspectos também de suma importância para dar ao seu produto ou aos produtos finais da sua produção, seja carne, seja lã, né, leite, sei lá o que você está implementando aí, o estudo, né, ao mesmo tempo que dá trabalho, né? Então, a gente precisa de toda a sua desenvoltura, todo o seu conhecimento. Aí, às vezes, algum aluno pode falar assim, mas, professora, qual é a importância, né, da gente estar aqui no primeiro ano, dentro da mediação tecnológica, falando sobre todas essas criações? Primeiro que a gente tem nossa grande parceria, a grande maioria dos nossos estudantes inseridos na área rural, né? Aí eu lembro do Davi, o Davi falou, professora, tô aqui, ó, participando, aprendendo muito, não sou da área rural, mas sou da área urbana, mas eu tenho aprendido muito, né, Davi? Tamo junto, Davizinho! Ó, o aluno da professora Sandra, né? Gente, mas o que a gente constrói de conhecimento, isso vai valer para a nossa vida toda. Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa de certos conhecimentos e que você vai ter um diferencial se você dominar essas informações, né? Ah, professora, eu não trabalho com ovinocultura, não tenho pretensão, na minha região também não. Mas vai que aconteça alguma situação que você termine a mediação, o ensino médio, e sua família precisa viajar para outro estado, e lá nesse estado, olha lá, nesse estado, a ovinocultura tem um grande peso. Aí você já tem uma bagagem, você já tem informações aí na sua bagaginha para poder, se necessário, já começar uma atividade ou já colaborando com as atividades dentro dessa criação. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode abrir para mim, diretor. Ai, ele é tão chique. Manejo alimentar. Gente, quando a gente fala do manejo alimentar, quando a gente fala do manejo alimentar em relação aos ovinos, não só. Quando a gente fala assim, especificamente falando da criação, é porque é a aula, né? Mas a gente considera como um todo. A alimentação é a base de sobrevivência de qualquer ser vivo, certo? E aí, quando a gente vem para dentro do sistema de criação, que seja ele extensivo, agricultura familiar ou pecuária, né, mais familiar, quando você vai para uma pecuária mais de grande expansão, aí você tem aí sistemas intensivos, que a gente já viu que precisa muito mais de tecnologias, um grupo de pessoas mais especializadas, que dominem algumas técnicas, algumas ferramentas que são precisas para atender esse sistema intensivo, né? Então, dentro desses sistemas todos que você selecionou para a sua criação, tem que ter a relação dessa alimentação. Se vai ser forragem, que tipo de forragem, em que tipo de fase da vida, ou o objetivo do meu projeto aí de pecuária
carne, é leite. Então, eu sei que eu vou ter que ter uma alteração nessa alimentação. Então, isso tudo vai depender do grupo de seres vivos, ou seja, da criação que você vai estar trabalhando aí na sua propriedade, tá bom? Mas olha só, então aqui a gente tem um rebanho comercial com aptidão, tanto para a carne quanto para a lã. Ai, calma que eu vou voltar. Galerinha, deixa eu vir aqui, pronto. Ok. Então, quando a gente fala da comercialização, seja de carne, seja de lã, obviamente você vai ter aí certas exigências que você vai precisar atender, né? E muitas vezes você precisa aí de uma área territorial ou uma extensão dessa propriedade quanto ao uso que você vai especificar para esse tipo de criação, porque na sua propriedade você pode trabalhar com agricultura, você pode trabalhar com mais de uma criação também, desde que você tenha o quantitativo de pessoas, de trabalhadores, a mão de obra, né, para atender a todas essas demandas, que é muita coisa dentro de uma propriedade, né, gente? Começa cedinho o trabalho e vai terminar ali. Aí, na verdade, acaba tendo um ciclo muito curto, né, de descanso, mas é bem intenso, né? Propriedades menores, que são indicadas para engorda e venda de reprodutores, exigem uma estrutura com divisões de pasto, cabanas e galpões, além também do investimento da mão de obra e alimentação suplementar. Então, aqui nessa lâmina, deixa eu vir aqui com você. Ó, nessa lâmina, o que é importante? Eu acho que é vir para cá. Calma, diretor, que eu estou me adequando. Ó, a gente falou assim que se você for trabalhar com a criação, né, atendendo aí a produção carne e leite, você vai ter que ter uma área grande, extensa. Aí, para você atender a questão de sistema de reprodutores, você pode fazer essa implementação dentro de uma área menor, mas você tem que lembrar que você vai precisar ter esses espaços, né? Esses espaços. Dividir áreas de pasto, né? Os piquetezinhos para eles estarem dentro da semi-extensiva, por exemplo, se alimentando, passando por um período dentro daquele piquete, e depois eles vão ter que ser transferidos para outro piquete para ter aquela fase de recuperação do pasto e tudo que precisa ser cuidado, né? Se for em relação à intensiva, a gente precisa ter muita atenção aqui, ó, o cuidado com a alimentação suplementar, tá? Para atender as necessidades de acordo com a fase e com os fins do produto que você quer ofertar, e também com o desenvolvimento desse animal, né? Cada faixa etária nossa, vamos pensar no ser humano, cada faixa etária nossa exige um tipo de alimentação, tem uma exigência nutricional, tá? Para que a gente consiga deixar o nosso sistema fisiológico, imunológico, nervoso, tudo funcionando às mil maravilhas, tá bom? Pode abrir para mim, diretor. Pode abrir. Ok. Deixa eu colocar tudo aqui. Pronto. Além de volumosos, galera, como pastagens, capineiras, fenos, silagens, eu preciso manter uma qualidade de toda essa oferta, que a gente está falando ali de alimentação suplementar, né? Para manter essa qualidade, incluindo na dieta suplementos à base também de grãos e farelos. Ou seja, eu tenho a parte vegetativa e a parte de grãos também que vão auxiliar nessa assimilação suficiente, né, e eficaz para que o metabolismo desse animal, para que o sistema digestório dele consiga fazer toda essa digestibilidade, fornecendo os nutrientes em quantidades adequadas, produzindo o que esses animais vão necessitar para a sua musculatura, para a produção do seu leite de qualidade, para o seu desenvolvimento, né? Nesse caso, a gente vai falando aí de reprodutores, muito importante estar de olho em tudo isso, né? Não esquecer, gente, dos
elementos minerais, né? Como o ferro, o cobre e o cobalto. Então, nós temos a alimentação aí de pasto, de grãos, farelos, e dentro disso, essa alimentação suplementar, não esquecer os minerais que são tão importantes aí. Eles são, lembra que a gente falou? Eles são os reguladores, né? Os elementos são, assim como as vitaminas, são elementos reguladores do nosso organismo. Então, precisam estar presentes também. E aí, a gente precisa dosar essas quantidades, né? Coloque os comedouros do lado de dentro do galpão e em local de fácil acesso para os carneiros. Então, essa recomendação de estar inseridos os galpões na parte interna dos comedouros, né, os bebedouros, para que, por exemplo, evite que essa água fique quente, com a sobreposição do sol, aqueça, comece a permitir, dependendo se você não faz uma boa higienização desse local, né, se for no caso assim, do bebedouro, né, tanto bebedouro como comedouro na parte interna, para que você não tenha proliferação de algas, né, porque dependendo do clima, da temperatura interna dessa água, ou também do comedor, você pode ter, porque quando esses animais vão se alimentar, eles salivam. A saliva vai ficar ali naquele alimento, se ficar resíduos, pode vir a fazer uma cobertura ali, e aí a ação de fungos, enfim, tá? Nós vemos batendo na tecla todo o tempo sobre a questão da higiene nesses recipientes, nesses locais onde eles vão buscar água, onde eles vão comer, e o local onde eles ficam inseridos, né? Aqui a gente está falando de ovinos, né? As nossas ovelhas e nossos carneiros que precisam ter esse ambiente aqui que nós estamos visualizando, ó. Tá? Ai, meu Deus, era esse. Não, era esse. Pronto. Todo cheio de frestas para poder auxiliar, né? Não ficar acumulando dejetos, que você vai ter uma parte embaixo ali desse assoalho para poder fazer essa limpeza, recolher essas fezes para não ficar em contato com o animal, que isso também falta de higiene, pode ser aí um veiculador de doenças, né? Mas, professora, a gente está falando de alimentação, exatamente. Mas isso tudo tem a ver com o ambiente onde está inserido. A água e a comida, a ração, o pasto, que seja, a pastagem, vai estar aqui dentro, né? Eles vão estar ali se alimentando, tá? Dependendo do sistema que você optou, se é extensivo, semi-extensivo, enfim, tá? Bom, no âmbito da ovinocultura, quando a gente fala aí do que é necessário para essas criações, a gente tem aí como um ponto importante, né, que é a criação mínima. É importante, então, consultar um especialista para avaliar as características da propriedade. Professor, o que essa lâmina significa dizer? Ó, vem aqui para mim. Significa dizer que você vai precisar de um auxílio, vai precisar de uma boa orientação, tá? E para isso você tem que calçar o sapatinho da humildade, não adianta você querer fazer as coisas por conta, isso vale para a vida, tá? Isso vale para a vida. Você não pode fazer as coisas por... Adolescente tem muito disso, né? Eu sou detentor de todas as informações, eu já consigo tomar minhas próprias decisões, mas, gente... Tudo na vida são faixa etária, tudo na vida são construções de histórias. E a gente vai aprendendo com os erros, com os acertos, tá? E aí, para esse momento aqui, para que eu tenha bons resultados ou sucesso dentro de uma criação, sim, eu preciso calçar o sapatinho da humildade e entender que existem pessoas, existem análises, né, experimentais de campo, seja na agricultura ou na pecuária, que vão nos orientar, que vão nos passar recomendações importantíssimas para a nossa criação, em relação à doença, em relação à melhor alimentação, né? Algumas trocas que eu preciso fazer no período de estiagem, algumas recomendações de cuidado no ambiente desses animais, em locais onde você tem aí geadas fortes ou períodos de queda de temperatura, tudo isso. Então, analisando, eu chamo uma pessoa que vai me fazer todas as recomendações adequadas para que eu ajuste. Qual é a raça que melhor se adequa aqui na minha região? Eu tenho como adquirir
os reprodutores, eu vou trabalhar só com reprodutores, né? Eu vou ter os reprodutores que eu vou manter na minha propriedade e eu vou ter a produção dos seus filhotes e vou ficar tendo esse fluxo, né? Tudo estava lá dentro do seu planejamento, vai depender aí dos seus objetivos, tá bom? Então é muito importante aí ouvir, né? Ouvir alguém que domine as técnicas, que tenha o conhecimento dessa criação, da ovinocultura ou de qualquer outra criação, e que você também, você faça aquele reconhecimento dali da sua propriedade para saber quais são os campos, né, ou as áreas, ou o mercado, onde ele mais aponta para você que tipo de mercado é. Né? A gente vai ver um vídeo dessa aula que a gente trouxe um veterinário que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão aí, de você fazer essa identificação, né, do atendimento daquele produto, da oferta que você, o pecuarista, vai estar fazendo de acordo com a sua criação. Tá bom? Pode abrir. Então, a gente está falando aqui, dando continuidade ao manejo sanitário, mas a gente vai trazer para você, tá? Um videozinho, como eu tinha acabado de falar, né? A gente vai ver o vídeo Sistema de Criação, parte 1, tá bom? Fica aí com você agora, presta atenção! Agora vamos saber sobre os cuidados na criação de ovinos e caprinos, principalmente na nossa região. É necessário para que se tenha animais fortes e saudáveis. As ovelhas e as cabras fazem parte da mesma família, Bovidae em latim. São parentes dos bois e vacas. São animais ruminantes, capazes de digerir grama e com 4 estômagos cada um. Os primeiros ovinos e caprinos foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores portugueses, na época do descobrimento, juntamente com os primeiros animais domésticos, isso por volta de 1535. E hoje, o país concentra o 22º rebanho mundial de caprinos e o 18º maior rebanho de ovinos do planeta. Mas você sabe a diferença entre eles? A cabra é a fêmea do bode e o filhote deles é chamado de cabrito. O carneiro é o macho da ovelha e juntos geram os cordeiros. Mas assim como toda a criação, a ovinocultura requer cuidados para que os animais não adoeçam e nem tragam prejuízos ao criador. Eduardo Gilbert é veterinário e criador há mais de 11 anos. Explica a importância da tosa e da limpeza do casco. Certo. O casqueamento é importante ser feito na nossa região, ainda por conta da umidade que tem no nosso solo. Isso favorece muito o crescimento do casco e acúmulo de resíduo também nessa região, onde algumas bactérias oportunistas se acumulam no casco dos animais, causando algumas doenças, né? Entre elas tem o Fot Rot, que é a podridão do casco, que acomete os animais e, consequentemente, pode levar a uma morte. Ele deixa de pastejar, ele abre a porta de entrada para outras bactérias, né? E o animal se debilita e vem a morte porque ele para de se alimentar, fica mais deitado, não anda, pode dar bicheira, pode dar miese também. E esse manejo ele é feito rotineiramente, né? Fazendo o casqueamento com auxílio de um canivete ou então até mesmo uma tesoura própria para o casqueamento e fazer o uso de produtos antissépticos, como sulfato de cobre e alguns outros produtos que tem já preparado no mercado, certo? Que dá para utilizar também nesse tratamento desses animais. Isso tanto se tratando do carneiro como cabras e cabritos. Isso. Tem que fazer esse casqueamento. Todos eles têm que fazer o casqueamento, como rotineiro. Principalmente na nossa região. E há diferença de outras regiões? Sim, tem a questão do solo também, né? O solo que tem a área mais com pedra, pedregosa, o animal tende a gastar mais esse casco, né? E com menos umidade também o crescimento dele fica mais limitado. Na nossa região, por ser uma região que chove muito, às vezes o ambiente é mais úmido, esse casco ele cresce com mais rapidez, certo? E quanto à questão da tosa? A tosa a gente fala mais na questão dos ovinos Doppler, né? Que são animais que têm a lã, certo? Animais que se adaptam melhor ao frio.
E ele foi trazido para a nossa região por questão do cruzamento industrial, para melhorar a questão de carcaça, nessa situação. Então eles são animais que eles têm um déficit respiratório por conta disso, né? Porque a lã é para proteger os animais do frio. E aí chegando na nossa região com essa diversidade do clima, eles acabam sentindo bastante o calor. E a gente acaba fazendo essa tosa para poder dar um conforto térmico melhor para esses animais, né? Que ela é feita nas regiões sul, ela é realizada mais para poder a venda da lã mesmo, né? A nossa região quase não tem procura de venda de lã nem comércio para isso. Então a gente faz só mais a tosa para minimizar que os animais fiquem levando sementes de erva daninha para outras pastagens, que eles acabam propagando isso, né? Eles acabam essas ervas daninhas, a semente agarrando na lã dele, e ele começa a levar para um pasto, para o outro, e acaba jogando essas pragas em toda a propriedade. Eduardo lembra ainda que a retirada do chifre é proibida. A discórnia, né? A discórnia ela foi proibida por lei pelo Conselho de Medicina Veterinária, então esse processo não é mais realizado. Nem a discórnia, nem o corte de cauda que eram realizados nesses animais de lã, né? Para evitar que acumulasse fezes, resíduos de parto, sangue, urina, essas coisas, foi proibido também. Então é necessário uma limpeza. Fazer a higienização e manter sempre tosada essa região. E a questão do chifre para as cabras e os cabritos? Também não pode mais ser realizado, foi banido isso, não pode mais porque é mutilação animal. Aqui é a questão de manejo, o que vai ter que ser feito? Vai ter que separar os animais por lotes, né? As cabras adultas, que geralmente tem cabras que são dominantes, separar animais adultos com adultos por categoria, para minimizar o risco de briga, de trauma entre eles, né? E a questão que a gente fazia antigamente do corte do chifre era para evitar justamente essas lesões que os animais ficavam. Na hora de competir por alimento, as cabras de chifre batiam uma na outra, então machucava, às vezes vinham realmente a quebrar os animais, os mais novos não se alimentavam, então tinha essa competição por alimento e aquele que tinha um chifre maior, ele acabava dominando e ganhava aquele território, né? Então o manejo mais era para isso, para minimizar essa competição por espaço. A discórnia no animal adulto era feito um processo cirúrgico mesmo, com a retirada cirurgicamente. E quando é um animal jovem, pequeno, a gente pode se fazer com o uso de ferro quente ou até mesmo com uma pasta que já vem específica para isso, para inibir o crescimento do botão ali do chifrinho dele. É isso aí, galera, como vocês acabaram de ver aí com o Eduardo, né? Nós temos que ter vários pontos de atenção quando a gente fala aí dos nossos ovinos maravilhosos, devido à questão do pasto, da presença ou da relação desse pasto com a lã desses animais, né? Ele falou uma coisa muito importante, que é essa disseminação através da lã, né? Da pelagem desses animais que podem transportar alguns agentes, né? Pactogênicos aí de uma área para outra, ou seja, de um pasto para outro, ele acabar disseminando, né, através da pelagem, da lã. E outro ponto que é muito importante também que eles comentou aí é a questão de raças que tem bastante lã, e aqui na nossa região, devido a essas temperaturas mais quentes, essas raças elas foram trazidas com um propósito de melhorar a carcaça, então tudo bem, porque a gente está falando aí dos fins comerciais, mas aí tem que ter a relação do conforto, bem-estar do animal. Então ele é retirado. Infelizmente, no nosso estado não temos aí grandes aproveitamentos dessa lã, né? Mas é importante aí dar esse conforto. E aí ele falou de algumas doenças em relação ao casco e que a gente vai dando continuidade aqui dentro da nossa aula, tudo bem? Pode abrir para mim, diretor. Obrigada. E aí a gente vai falar agora, continuando aí esse assunto, sobre esses problemas, né, em relação a essa higienização desses animais. Então, olha lá, esses problemas sanitários são considerados grandes vilões. Cadê meu? Grandes vilões para a economia da indústria ovina, não somente no nosso Brasil, mas em outros países. É necessário a adoção de manejo sanitário. Olha a ênfase que está sendo dada, tá? É necessária a adoção de manejo sanitário com vacinações apropriadas e práticas e técnicas higiênicas capazes de prevenir a saúde de ovinos. Então, quando fala aqui de inserir práticas e técnicas, está falando o quê?
de reajustes quanto ao manejo. Joga aqui para mim, diretor. Reajustes quanto ao manejo. Isso quer dizer o quê, professora? Que assim como dentro da educação há essas mudanças ou há uma diversidade de práticas metodológicas que nós podemos implementar dentro das nossas aulas, também dentro das criações a gente faz isso mesmo. Eu posso trazer, de acordo com a bibliografia, algumas técnicas importantes e práticas que eu vou conseguir ajustar ou adequar de acordo com recomendações, seja do veterinário, no caso a gente está falando aqui de sanidade, então o veterinário clínico, né, veterinário, vai estar trazendo essas melhorias para que a gente tenha realmente esses animaizinhos com saúde completa, para que o produto que eles, oriundos dessa criação, sejam realmente satisfatórios. Continuando aqui, pode abrir, diretor? Pronto. Continuando aqui, a gente vai observar o seguinte, que eu tenho que ter esse olhar para dentro do meu plantel, né? Por exemplo, quando eu observo, a gente falou isso bem na parte de suínos, né? Em todas as criações, quando o animal ele tem um comportamento, cada espécie vai ter um comportamento distinto em relação ao seu ciclo reprodutivo, em relação ao seu hábito alimentar, em relação à sua socialização ali com o grupo, tá certo? Quando nós observamos que um dos indivíduos está com um comportamento alheio ou um comportamento que está destoando dos demais, a gente já fica com um sinalzinho ali de alerta, porque pode estar acontecendo alguma coisa, né? Então, isolamentos, esses animais ficarem muito isolados, muito distantes uns dos outros. Aí, numa outra aula, a gente falou para vocês que quando o animal está doente, um fica cheirando o outro, e aí ele já identifica pelo odor, né, das fezes, da urina, que alguma coisa está acontecendo. E, naturalmente, eles acabam se distanciando, né? Olha lá, exame periódico da conjuntiva, né, e do cristalino é importantíssimo para você evitar a oftalmia contagiosa, bem como as aparências das fezes, então observação da conjuntiva, a aparência das fezes que para serem sadias elas devem ser encaroçadas e de cor verde escura ou clara e nunca líquidas. Toda vez que dá aquele desarranjo que a gente não consegue controlar, porque a gente tem que ter o controle, né? A gente tem que ter o controle tanto do nosso trato digestório, né, das fezes aí, e também do trato urinário, né? A gente tem que ter esse controle. Quando algo foge nesse sentido é porque não está bem, né? Tosse, eu preciso também observar essa presença ou essa frequência de tosses, corrimentos nasais, geralmente vão estar indicando a presença de vermes pulmonares, tá? Então, quando você vê o seu animalzinho, vê ali dentro estamos falando de ovinocultura, dentro ali daquele rebanho, né? Dentro daquele plantel ali, você está vendo que tem uns com umas tosses diferentes, então já pode fazer essa sinalização e já procurar fazer essa investigação através das fezes mesmo, né? Ou também a presença de larvas de moscas nas fossas nasais. Gente, isso aqui é muito triste para o animal. Quais são os sintomas para essa detecção da presença dessas larvas? Orelhas caídas, cabeça inclinada para um dos lados e o andar cambaleante, né? Então, o que está sendo observado aqui nessas duas lâminas? Os sinais que você tem que estar atento, isolamentos, corrimento, né, nasal, os olhos meio apáticos, a orelhinha mais caída, assim, os movimentos da cabecinha, alguma coisa está incomodando. E aí fala aqui, ó, andar claudicante, pode indicar a inflamação das unhas. Quem já teve unha encravada, né, que teve o pé, furou o pé com algum utensílio ali, sabe, quando fica inflamado, é muito ruim, né? Então, esses animais vão sinalizando aí pra gente, a gente tem que estar atento. Olhos secos, geralmente é estágio febril. Lacrimejamento, indícios de oftalmia contagiosa. Olhos afundados e vítreos apontam, então, para enfermidades graves. Então, o animal ele está apático mesmo. Até pela ocularzinha, os olhos você consegue ver falta desse brilho, né, no olhar, vamos dizer assim. Queda da lã decorrente de sarna e verminose. Tudo bem? Aí, quando a gente vem para o ambiente de instalação, que eu observei todas
características que podem ser oriundas de um problema de saúde, eu tenho que estar atento à minha higiene. A higiene do estabelecimento, do local onde esses animais estão. Primeiramente, eu preciso observar os detalhes da construção e depois a limpeza e desinfecção desse local. Retirada do esterco a cada 15 ou 30 dias. Lembra que o sistema deles, o assoalho, tem as fresezinhas para você evitar esse contato dessas fezes com eles, mas você tem que fazer aquela retirada ali da parte inferior, tá? Assim como lá dos suínos, aquele cantinho reservado também tem que ser higienizado todo o tempo, né? Para a desinfecção, usar fenol a 33%, amônia quaternária a 4%, cloramina 4% e calvígeno no solo, né? A higiene dos bebedouros e comedouros também é essencial para quê? Evitar fezes e a terra em seu interior. Isso pode acontecer muito, tanto com suínos quanto também aqui. No caso, é um pouco mais difícil a questão das fezes. Lá nos suínos, que é na faixa de baixo, então eles podem realmente ter esse contato, né? Pode acabar deitando dentro do ambiente, ele está bebendo água ali, aí fica ruim mesmo. Ou defecar, urinar, enfim. Mas dentro da ovinocultura, da capinocultura, quando esses bebedouros eles são mais suspensos, então isso é mais difícil. Porém, a terra que vai vir na boca mesmo, que eles vão estar presentes ali, pode contaminar também, né? Aí a gente tem a desolha, né? Tosquia da lã ao redor dos olhos, tá? Ou seja, você vai... É igual os cãezinhos, né? Tem cãezinhos que eles são muito peludinhos e você acaba tirando aquilo que pode estar ali prejudicando, né? Cacareio, né? Ou cacareio. Tosquia do úbere e períneo das fêmeas antes da aparição e na estação da monta e no período de amamentação também, né? Para poder aí evitar alguma... até pelo encravado também, alguma coisa desse tipo, que vai prejudicar aí essa higiene, né? Desinfecção do cordão umbilical, importantíssimo. Tá? É a fonte de ligação ali, então fonte de entrada também, né? Porta de entrada para micro-organismos. O aparo dos cascos, né? Como a gente está vendo aqui na imagem, para não prejudicar os aprumos e evitar a podridão dos cascos, que foi comentado pelo Eduardo no vídeo, principalmente em períodos chuvosos ou áreas alagadiças e animais confinados. O Eduardo falou no vídeo a relação ali dos dois ambientes, né? Um ambiente muito úmido, que pode dar essa podridão dos cascos, e aqueles muito pedregosos, que pode também desgastar muito e acabar prejudicando, chegando ali na tecido do animal e prejudicando também o seu andado. Então, você que tem que estar atento a todos esses sinais, tá certo? E em relação ao manejo de reprodução, a gente tem aí um filhote por parto, embora há uma porcentagem de ovelhas que podem procriar aí mais de um cordeiro, aí a gente relembra, né, cordeiro, então dessa união da ovelha com o carneiro, que vai originar o cordeiro, né? E o retorno, você vai ter filhotes, podem ser desmamados a partir dos 45 dias de vida, é um pouquinho mais longo do ciclo que a gente viu anteriormente, né? E aí a gente tem a monta. Nesse processo de reprodução, então eles têm um padrão comportamental, um padrão ou um comportamento sexual, né? O que eles fazem? Eles fungam, ato de fungar, perdão, eles acabam babando a maxila e a mandíbula, né? Babando mesmo. E o acotovelamento e o escociamento, que eles acabam se batendo, o macho bate na fêmea. É tipo assim, estou interessado, né? E aí, como é que vai acontecer, como é que vai rolar esse negócio? Isso aqui a gente está falando, pode botar aqui, diretor? Isso aqui a gente está falando em relação... Pode botar lá até a imagem. Prontinho, já estou finalizando. Isso aqui a gente está falando de um comportamento dos nossos animaizinhos, né, dentro da ovinocultura e capinocultura, que é natural deles. Então, você vai ter, se você vai fazer a inseminação não, a monta natural, você vai observar isso aqui, tá? Agora, se você vai fazer a
artificial, é lógico que você vai ter que fazer aquele sistema de padronização de todas as fêmeas serem inseminadas ao mesmo tempo para você ter a mesma produção de cria e aí conseguir fazer um manejo adequado do manejo reprodutivo. Tudo bem? A gente vai finalizando mais essa aula, mas eu te aguardo na nossa revisão. Tchau, tchau!